Gente, agora a gente vem com entrevista importante aqui também no CNN 360. Ele salvou o próprio partido, né, de um resultado que poderia ser, de longe, o pior já registrado na história. É um quadro da chamada Terceira Via, tem como missão não só governar seu estado, mas recolocar de pé ou recolocar no mapa, né, das grandes agremiações o próprio PSDB. Eu estou falando de Eduardo Leite, que venceu ontem Onyx Lorenzoni no Rio Grande do Sul e foi reeleito governador do estado. Governador, muito boa tarde. Primeiro, parabéns pela vitória no Rio Grande do Sul. A gente acompanhou essa campanha dura, né, catimbada, e com registros públicos de muita grosseria da parte do seu adversário. Bateu mal no eleitorado gaúcho, que acabou dando ao senhor aí essa vitória com quase 58% dos votos. Mas o desafio é imenso, né? O desafio é imenso. O Rio Grande do Sul tem suas prioridades e o partido do senhor também. Governador, o que o senhor vê para o PSDB, que ficou tão pequeno nessas eleições, salvando-se de um desfecho horroroso com a sua eleição e a eleição de Raquel Lira? Qual é o futuro do partido? O senhor fica no PSDB? Bom, boa tarde aqui, Daniela. Obrigado aqui pelo espaço da CNN. Estou muito feliz também pela eleição da minha querida amiga Raquel Lira e também do Eduardo Riedel pelo PSDB no Mato Grosso do Sul. E acho que, em primeiro lugar, aqui no Rio Grande do Sul, uma reeleição inédita, né? O Estado nunca tinha reelegido um governador, pela primeira vez reelege um governador, e é uma grande responsabilidade estar à altura das expectativas da população gaúcha para um novo mandato. O PSDB, acho que mais importante do que simplesmente salvar um partido, é nós termos a força no centro democrático, daquele centro que tem um projeto de país, que tem uma visão com um programa, com ideias para o futuro do Brasil. E eu quero dar essa colaboração, né, para a gente poder ajudar eu, Raquel, Eduardo Riedel, dentro do PSDB, discutirmos, né, o que se passou nesse processo eleitoral, que evidentemente foi de muita pressão pela eleição polarizada nacional, nesta guerra política que o país enfrentou e que pressionou especialmente o campo do centro em função desta polarização. Então agora a partir do resultado das eleições, nós nos reaglutinarmos, discutirmos e entendermos como que a gente pode buscar fortalecer o centro democrático, como costumamos chamar, inclusive conversando com outras agremiações partidárias. Eu, sim, pretendo ficar no PSDB e pretendo fortalecer não apenas o PSDB, mas conversando com outras agremiações partidárias, termos a força deste centro. A gente está, governador, o senhor estava já plugado aqui conosco, né? Ouvindo os registros, a esplanada dos ministérios vai ser fechada, Secretaria de Segurança Pública do DF identificando caminhões, tentando fechar ali, ocupar o espaço, né? No Rio Grande do Sul está tendo algum tipo de mobilização nesse sentido? Qual é o tamanho da preocupação do senhor com esses extremistas mesmo, né? Radicais livres ali, que sem uma palavra e com aliados do presidente, já o próprio Flávio Bolsonaro reconhecendo a derrota, agem para tumultuar, né, para pedir aí uma intervenção dos militares, que seria um eufemismo para golpe de Estado, né? Como está a situação aí? Como é que o senhor vê a região sul nesse desenho? Aqui no Rio Grande do Sul, algumas manifestações pontuais, né? Vejo que Santa Catarina parece ter mais manifestações nessa direção, mas quero também estabelecer aqui o meu repúdio a esse tipo de manifestação. Olha, numa democracia, a gente tem que saber que é um regime em que se perde eleições. Eu me lembro muito bem das minhas aulas de democracia e instituições políticas no meu mestrado de gestão e políticas públicas, com essa definição que para mim é perfeita. Você tem eleições programadas a cada 4 anos justamente para que grupos que são derrotados saibam que terão uma oportunidade novamente de disputar, terão novamente ali na frente a oportunidade de buscar voltar a exercer o poder e terão a oportunidade pelo parlamento de exercer a oposição e terão a oportunidade de contestar através de uma imprensa livre as ações de governo. A democracia é isso. Então é fundamental, se querem realmente o bem do Brasil, antes de tudo precisam prezar e trabalhar pela estabilidade democrática,
se defendem a liberdade, não podem trancar estradas, não podem trancar a passagem das pessoas e devem, sobretudo, respeitar a decisão das urnas. As urnas manifestaram, o povo manifestou pelas urnas o que deseja para o país e é necessário que se respeite esta decisão. Isso é fundamental para que o país possa ir em frente. O Brasil segue, né? As eleições passaram, agora é hora de sermos um Brasil só, um só Brasil, como assim aqui no Rio Grande trabalho para que sejamos um só Rio Grande. Deixa eu vou causar uma rebelião interna se o senhor passa por aqui, eu não abro espaço para Yuri Pita fazer um questionamento. Então, como eu sou uma pessoa, né, que preza pela minha governabilidade, Yuri Pita, Eduardo Leite está aqui à sua disposição. Tá certo, Daniel. A gente longe de ter qualquer tipo de peleia, né? Governador, antes de tudo, boa tarde, parabéns pela vitória. Queria voltar um pouco para o aspecto que o senhor estava abordando na primeira resposta para a Dani, de como vai ser a atuação do PSDB, que nesse momento está federado com Cidadania, ou seja, esses partidos vão atuar juntos por 4 anos e há toda uma possibilidade de conversa nesse campo que o senhor chama de centro democrático, que tem sido a denominação, com o MDB de Simone Tebet e do seu vice-governador eleito, Gabriel Souza. Como vai ficar essa relação do PSDB Cidadania com o MDB nacional e uma eventual participação de Simone Tebet no governo de Luiz Inácio Lula da Silva? Colocaria essa conversa em xeque ou não? Esses partidos poderiam dar suporte pontual a alguma agenda do governo Lula que seja representativa do que defendem esses partidos do chamado Centro Democrático? Olha, Yuri, acho que antes de mais nada é importante destacar que desejamos que o governo eleito, né, o presidente eleito Lula, cumpra um bom mandato com êxito em favor do Brasil. Então, o nosso desejo de que dê certo o Brasil, a gente quer que o Brasil dê certo a partir do governo que a população escolheu. E então, a nossa torcida para que as coisas se encaminhem na direção correta. Até agora, ainda há muitas dúvidas e muitos questionamentos sobre quais serão os nomes, qual será a linha da economia, né? Qual é o programa efetivamente a ser aplicado para o controle da inflação e a geração de crescimento econômico no país. Tem uma série de questionamentos ainda aí sobre como o presidente eleito vai encaminhar, e isso é essencial para que se possa definir de que forma que se emprestará apoio a medidas de interesse nacional, o que não significa necessariamente participação em governo. Eu nem acho que seja o caminho. Nós defendemos uma alternativa para o Brasil, mas acho que é importante que possamos ajudar a fazer dar certo. O país precisa de estabilidade e, estando na oposição, a Federação PSDB Cidadania, não entendo que seja nem de perto algo para inviabilizar um governo, mas sim para exercer o papel de uma oposição, uma fiscalização, o acompanhamento e até o suporte em medidas que sejam necessárias para o país. Mas ainda acabamos de passar o processo eleitoral, nem exercitamos ainda o debate interno, nós estávamos ocupados dos debates regionais, aqui no meu caso, o debate do Rio Grande do Sul, focando na questão interna do Rio Grande do Sul. E é que é a minha absoluta prioridade, né? Cuidar do meu estado, onde o meu povo, a minha população me conduziu a um novo mandato, pela primeira vez um governador reeleito no Rio Grande do Sul e com a enorme carga de responsabilidade que isso me traz. Então, eu estive e estou fortemente atento e com meu coração e os meus olhos sobre o Rio Grande do Sul e é claro que vou participar do debate nacional, nas discussões nacionais, como liderança do meu partido e como governador do meu estado, dentro de uma estrutura federativa que é o nosso país, como uma federação que nós somos, mas ainda precisamos estabelecer essas discussões internas, ainda é muito precipitado qualquer definição. Vamos fazer, eu já estou programando para ir a Brasília na próxima semana, para poder conversar com as nossas lideranças nacionais, para que possamos fazer uma leitura do que se passou no processo eleitoral, do que vem pela frente, inclusive do ponto de vista partidário, mas sobretudo de como é que a gente fortalece esse centro democrático, quais são os partidos que estão no nosso espectro, com os quais podemos dialogar,
e quais os caminhos que são possíveis aí para que nós fortaleçamos este centro, à luz, inclusive, da senadora Simone Tebet, que foi uma personagem importante neste processo eleitoral, por quem eu tenho muito respeito e que precisamos entender o que ela está também pensando e projetando na sua própria vida política e o que ela tem a nos dizer sobre os caminhos que virão pela frente. Yuri, obrigada. Vou pedir para botar o governador aqui no telão com a gente. Governador, eu assim, tem uma pergunta a ser feita, né? Lula disse que vai se reunir com todos os governadores eleitos. O senhor é um democrata, eu não preciso perguntar se o senhor vai, eu tenho certeza que o senhor irá, a gente vai acompanhar, óbvio. Muito obrigada, esse é Eduardo Leite, hoje a joia da coroa do PSDB. Muito boa sorte nessa função, governador. Até a próxima. Obrigado. Parabéns. Até a próxima, um abraço.